Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Géser, de História do Colégio Visão. Estamos aqui juntos para comentar um pouco sobre a prova de hoje, a prova de História e Geografia. Também me faço aqui acompanhado dos professores Wendel Rodrigues, História do Brasil, e o professor Carlos Pamila, de Geografia. A gente vai falar um pouco aí sobre o nível da prova de hoje, né? A ideia é a gente discutir aí especificamente sobre a questão do SSA 3, tá? De um modo geral, a prova de história geral, ela veio de um nível médio para difícil. Algumas questões bem específicas, carregadas, e que iria requerer um pouco mais de conhecimento desse aluno, né, um pouco mais de empenho para essa área de conhecimento que foi cobrado nessa prova. E a gente vai ver aqui, depois vai discutir algumas questões, né, cada professor aqui vai colocar a sua visão a respeito do nível dessa prova, para a gente depois especificar esse comentário em relação às questões que irão aparecer aqui. Bom, gente, fazendo um comentário breve sobre a prova de História do Brasil, bom, a prova foi bem elaborada. Agora, ela vai priorizar e contemplar o aluno que estudou, não é? Porque a prova da UPE, como já é tradicional, é uma prova específica que cobra bem o conhecimento específico do aluno. Eu gostaria de destacar aqui algumas questões rapidamente, para vocês verem que a prova, no que diz respeito ao Brasil, ela não foi uma prova difícil, tá? Foi uma prova mediana. Por exemplo, a questão 31 é uma questão que vai falar sobre o anarcossindicalismo, ou seja, a gente vê esse movimento na República Velha, não é? Ou seja, nesse momento, final do século XIX, início do século XX, que o Brasil vai ter a entrada maciça aí de imigrantes, principalmente italianos. E é exatamente com esses imigrantes italianos que vem esse movimento, né? Ou seja, a Europa já passava por grandes mudanças, aqui no Brasil, no que diz respeito à questão sindical, ainda estava um pouco atrasado, e esses imigrantes eles vão trazer essa inovação sindical, não é, política, partidária. Então, aqui, sem muita dificuldade, a letra B, não é, que fala que o anarcossindicalismo foi introduzido no Brasil pelos imigrantes italianos. Então, uma questão que o aluno com muita tranquilidade, ele conseguia responder. Fazendo também um breve comentário, essa aqui, ela já exigia do aluno um conhecimento um pouco mais específico, não só de Pernambuco, como também um conhecimento a nível de geral. É a questão 36, não é? Ela vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, inicialmente, ele tem uma proximidade muito grande com o nazismo, não é? Getúlio, ele, por ser um governo autoritário, ele tem uma aproximação muito grande, mas, por questões políticas, o Brasil vai romper com o eixo. Quando o Brasil rompe com o eixo, vários navios brasileiros eles são afundados. E aí, nesse momento, em Pernambuco, quem estava governando era o governador Agamenon Magalhães, não é? Impondo aqui também uma interventoria, um governo autoritário, assim como era no Brasil nessa época. E aí, uma questão também muito simples, eu ia perguntar, essa participação do Brasil, na época de Agamenon Magalhães, teve como principal característica, então, não é uma questão difícil, é uma questão também que o aluno ele ia responder com certa tranquilidade, e aqui a gente pode destacar que é a letra C, não é? Ou seja, uma ditadura, então, fortalecimento do executivo e perseguição ao nazismo. Ou seja, o Brasil, nesse momento, já havia declarado guerra contra o eixo. E eu só gostaria de encerrar fazendo mais um comentário aqui, que é a questão 40. Veja, essa questão foi uma questão muito bem elaborada, porque ela contemplou o ano de 1989. Não é? Um ano, historicamente, foi um marco. Não só para o Brasil, que vem na sua consolidação do processo de redemocratização, ou seja, depois de 29 anos, o Brasil passava por eleições diretas, com o presidente Fernando Collor, aqui, que venceu na disputa com Lula, não é? Uma disputa muito acirrada, não é? Que só veio ser superada esse ano, 2014, mas Collor venceu, não é? Então é esse contexto no Brasil e no mundo, nós temos o contexto da Guerra Fria, com o final da Guerra Fria. E aí, bom, o que é que Collor vai inaugurar de diferente? Collor vai implantar aqui no Brasil, no que diz respeito à economia, uma política neoliberal, uma política econômica neoliberal. E aí é exatamente essa questão. A A não podia ser de jeito nenhum, porque ele fala na questão da estatização. É exatamente o contrário, é o processo de privatização. O detalhe, cabe aqui apenas, que a resposta é a letra D, não é? A abertura da economia, muito tranquilo.
Aqui o aluno ele poderia ficar um pouco em dúvida sobre o consenso de Washington. Realmente foi algo específico que a UPE cobrou, mas se o aluno sabe que o consenso de Washington ele está dentro desse contexto de FMI, Banco Mundial e essa política neoliberal, ele não teria dificuldade para responder a 40, que seria a letra D. Então, eu acredito, de um modo geral, que o aluno ele responderia essas questões, o aluno que estudou, que se dedicou, ele responderia com muita tranquilidade. E o Fera Visão, acima de tudo, que se preparou o ano todo com os aulões, enfim, não teria dificuldade. Então, a prova ela vem presentear esse aluno que estudou e que se dedicou o ano inteiro. Então, valeu, gente. Bem, a prova de História Geral, ela foi um pouco mais apurada. Ela realmente tinha que ter um pouco mais de atenção para fazer as provas, fazer as questões. E aqui, assim, tem algumas questões fáceis, mas a maior parte delas são questões difíceis, não é? Alguns conteúdos muito específicos. É o caso, por exemplo, da questão número 32, que fala sobre a questão do genocídio. Que, por sinal, foi outra característica dessa prova. A UPE ela privilegiou o período da história contemporânea. Basicamente, as questões estão dentro desse período da história contemporânea, né? E aí desprezou os outros 3 períodos, e aí a discussão em torno disso. Essa questão 32, como eu estava falando, ela fala sobre a questão do genocídio, mas o que se espera, por exemplo, desse genocídio, normalmente quando se fala em genocídio no século XX, se remete logo à questão dos judeus, não é? E aqui não foi tratado necessariamente disso, mas foi tratado de um povo muito específico, que é o povo armênio, não é? E é um conhecimento que tem que ter realmente um conhecimento muito específico para você saber que a resposta seria a letra C, não é? E não é qualquer aluno que realmente vai responder essa questão, só aquele aluno muito preparado, muito dedicado. E aluno Visão, ele tem esse preparo, né? Aluno Visão, ele pesquisa, ele, com os projetos desenvolvidos aqui, ele tem capacidade para responder essas questões. Outra questão aqui interessante, que também chamou a atenção, foi essa questão número 35, que também está muito perto desse contexto de guerra, de conquistas territoriais, que é a questão sobre colonialismo. Uma questão fácil, que a gente pode dizer que o Fera pode responder de forma muito tranquila. Essa aqui, né, fala muito mais sobre as consequências desse neocolonialismo. E aí ele traz, como consequência disso, já o processo de descolonização. E aí ele cita, né, na alternativa correta, que seria a letra E, uma das heranças ideológicas do colonialismo na África teria sido justamente a questão do apartheid na África do Sul, né, que teve o seu fim no século XX, né, juntamente aí com a pessoa do Nelson Mandela. Então, é uma questão fácil, né, mas na distribuição da prova, de um modo geral, nós temos outras questões aqui que chamavam muita atenção. Tudo nesse mesmo contexto de século XX para século XXI. E aqui eu tenho mais uma, sobre a Revolução Iraniana. Um assunto que voltou à tona aí justamente por causa da Primavera Árabe. E aí se faz um resgate, né, a essa história aí, desse movimento da Revolução Iraniana. Mas, como eu disse, é um conteúdo muito específico, requer do aluno uma busca a mais por esse conhecimento. E aí é uma questão que não é simples de se resolver, né? Porém, a questão 39, que foge um pouco do modelo das demais questões que aqui apareceram, fala muito mais sobre a interação entre os meios de comunicação, a internet, né, mais especificamente, e os movimentos sociais. Uma questão bem elaborada, uma questão que requer do aluno não só conteúdo, mas também habilidades e competências para poder chegar à resolução correta.
E eu achei muito interessante justamente por isso, porque os movimentos sociais estão muito fresquinhos ainda na nossa memória, né? E algo que aconteceu com muito mais ênfase o ano passado, mas que esse ano ainda teve sua repercussão. E aí eu acredito que os alunos não tiveram dificuldade de responder essa questão 39. Eu parabenizo a UPE nessa questão, porque foi uma questão muito feliz, muito bem elaborada. Eu agradeço aí a participação. E eu acredito que você é fera, eu sei que vocês vão chegar lá nesse objetivo tão sonhado. Obrigado.